Olá para você que está ligado na programação do Sistema Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, de onde quer que você esteja falando, seja no estado da Paraíba, no estado do Rio Grande do Norte ou até mesmo no Ceará. Esse é o Traduzindo, eu sou o Jonathan Vieira e é uma satisfação muito grande poder contar com sua audiência aqui no nosso programa. No programa anterior, nós falamos sobre a temática da internacionalização, falamos também sobre intercâmbios, mas hoje nós já vamos conversar sobre uma temática de cunho social muito relevante. Vamos falar sobre climatologia e desastres naturais. Essa temática, como todo mundo sabe, é extremamente necessária de ser discutida no mundo atual, principalmente em um mundo onde nós percebemos que mudanças climáticas vêm acontecendo a todo tempo. E para nos ajudar nessa conversa tão essencial, que assim avalio, temos a presença do professor Marcelo Moura, ele que é doutor em Geografia, professor da UFPB e que tem aí um trabalho muito grande dentro desse mundo da climatologia. Professor, seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação tê-lo aqui no nosso Traduzindo. Olá a todos. Jonathan, o prazer é meu estar participando aqui do teu programa. Espero contribuir aí, com questões, de relevância, sobretudo nesse momento, em que o país está vivenciando, um dos maiores desastres, ambientais, nesse momento concentrado na região sul. Então, o prazer é meu, estou à disposição. Agradeço demais, professor. E eu queria muito começar já perguntando para o senhor, já explicando para todo mundo que nos assiste, que área é essa chamada de climatologia? Tá. A climatologia é um ramo, do saber da geografia física, E bom lembrar, que a palavra clima, ela vem lá dos gregos, significa inclinação, bem clinem. Então é uma ideia muito antiga, Os gregos, por exemplo, já sabiam que a Terra girava em torno do Sol, em torno de um eixo, E, em função disso, gerava zonas térmicas diferentes. Então, nós temos, que é conhecido, a zona polar, a zona temperada, e a chamada zona tórrida para os gregos, que hoje nós conhecemos como zona tropical. Então, a palavra climatologia significa o estudo da inclinação da Terra. E, de modo geral, é um ramo, do conhecimento estudado pelos geógrafos, mas também por outros profissionais. A exemplo dos arquitetos, dos engenheiros ambientais, dos agrônomos e também dos meteorologistas. Então, a climatologia é isso, um ramo de saber que estuda os elementos do clima da Terra, de uma determinada região, do estado da Paraíba, do Brasil. Professor, é isso, A gente escuta muito falar em meteorologia enquanto uma área também. Existe uma diferença entre a climatologia e a meteorologia? Tem. Então, a meteorologia, nós temos o mesmo objeto de estudo, que seriam os elementos do clima. Vou dar um exemplo bem concreto. Quando a gente vai trabalhar a chuva, Para o meteorologista, o que vai interessar para ele é como essa chuva ela é formada lá na atmosfera. Então, é um trabalho mais de natureza física. Enquanto nós, geógrafos, vai trabalhar com a chuva, necessariamente a gente tem que colocar a sociedade no meio. Então, nós temos o mesmo objeto, só que nós olhamos, enxergamos esse objeto de forma diferente. Então, a meteorologia, a grosso modo, trabalha mais com a física e a química da atmosfera, e nós, geógrafos, mais com essa relação sociedade-natureza. Entender que essa chuva, ao cair na superfície da Terra, ao chegar, por exemplo, na cidade de João Pessoa, a gente tem que entender que essa chuva ela vai ter um impacto diferente para mim, que moro, por exemplo, nos bancários, e vai ter um impacto diferente para um morador que mora em uma comunidade próxima a um rio. Então, deixa de ser um elemento físico e passa a ser um elemento social. E assim nasce o que nós chamamos na geografia de climatologia geográfica. A gente tem um outro olhar para o elemento do clima.
Professor, para se tornar um climatologista, eu acho que esse é o termo, ou uma pessoa que trabalha com a climatologia, qual a formação que é necessária de se ter? Tá, então, como eu falei, climatologia, né, ela pode ser trabalhada em diversas áreas do conhecimento. No meu caso, né, precisa se fazer o curso de geografia, tu vai fazer a opção para fazer o curso de licenciatura ou bacharelado em geografia. Então, é um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação em geografia. Mas você pode se especializar na climatologia, por exemplo, fazendo o curso de meteorologia. Existe essa graduação. Existe a graduação em meteorologia, exatamente, né? Só que aí o meteorologista, diferente do geógrafo que trabalha com climatologia, não vai dar previsão do tempo. Então, a todo momento, eu sou perguntado pela mídia, né? Como é que vai ser a previsão do tempo para amanhã? Para isso existem os meteorologistas, porque eles passam 4 anos, né, trabalhando modelos matemáticos, estudam. Se você pegar o currículo da meteorologia, é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tem que saber muita física, né, hidrodinâmica da atmosfera. Então, são esses profissionais responsáveis pela previsão do tempo. E aqui eu quero aproveitar, deixar o meu abraço, né, para os meteorologistas que fazem a previsão do tempo aqui na Paraíba, né? As colegas Carmen e Marlene Bandeira, que há muitos anos, né, traduzem, né, fazem a previsão do tempo aqui para o estado da Paraíba, né? Uma função extremamente relevante. Exatamente. Professor, outra pergunta muito importante para mim é no sentido de o que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global, de que a gente tanto ouve falar. Se o senhor pudesse explicar um pouco para a gente esses fenômenos, eu agradeço bastante. Muito bom, Jonas. Vamos lá, boa pergunta, né? Então, são fenômenos distintos, né? Mas eles estão associados, tá bom? O efeito estufa, ele é um processo natural, assim como o aquecimento global é natural, tá? Vou começar a explicar primeiro, né, o que é o efeito estufa, né? Então, veja só, durante o dia, a superfície da Terra, né, tanto a superfície continental como a superfície dos mares, dos oceanos, vão receber uma energia, tá? Essa energia ela vai ficar guardada durante o dia, mas durante a noite essa energia ela vai ser liberada. Uma parte dessa energia, ela escapa para o espaço. E essa outra parte dessa energia, ela fica guardada na atmosfera. Quem guarda essa energia? São chamados gases do efeito estufa. Entre eles o CO2, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, né, do dióxido de carbono. Mas existem outros gases também, como o metano, o óxido nitroso e também o vapor d'água, né? Então esses gases, eles têm uma particularidade de absorver essa energia emitida pela Terra. E isso existe há milhões de anos. É um efeito natural, normal. É um efeito natural, E isso faz com que a Terra ela fique aquecida durante a noite, por exemplo, né? Em outros planetas, como Marte, não existe esse efeito. É por isso que durante o dia, né, no planeta Marte recebe muita energia, muito quente, e durante a noite temperaturas baixas. Esse efeito estufa, né, esse poder de absorção do calor, que depois retorna para a Terra, nos aquecendo, mantém a temperatura ideal, né, para as condições da biodiversidade da Terra, entre elas a manutenção da vida, né? Então, hoje, não é, nós temos aí, há 150 anos atrás, uma temperatura média de 15 graus. Porém, em função do lançamento de gases de efeito estufa de origem humana, esses gases têm absorvido mais energia e têm provocado o chamado aquecimento global. Daí a temperatura da Terra aumenta. Exatamente, né? Então nós tínhamos há 150 anos atrás uma temperatura média de 15 graus e hoje já é certeza do aumento de 1,1 grau. É muita coisa. No caso, 16,1 graus Celsius. Isso, né? 16,1, já caminhando aí para os 16,5, que é essa nossa luta, a gente não ultrapassar nesse 1 grau
né? Então é isso, Jonathan, né? Então o efeito estufa é um processo natural, porém ele está sendo intensificado pelo lançamento de gases do efeito estufa. E da onde vem esse lançamento? Sobretudo aqui no Brasil, pelo desmatamento das nossas florestas, né? Queima de combustíveis fósseis, né? Toda a nossa matriz energética, né? Que lança muito gás do efeito estufa na atmosfera. E o problema é o quê? Que esse CO2, por exemplo, ele fica bastante tempo na atmosfera. Esse é o nosso principal desafio, né? Tirar esse CO2, né, da atmosfera não vai ser uma tarefa fácil, né? Muito obrigado, professor Marcelo Moura. Estamos conversando com o professor Marcelo, que é professor doutor na área de geografia na UFPB. Ele está nos explicando, conversando conosco sobre a climatologia, sobre desastres naturais e outros assuntos relacionados ao mundo da climatologia. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos essa conversa. Até logo. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e CCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo.
Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam da sua ajuda. As enchentes provocadas pelas fortes chuvas fizeram muitas vítimas em todo o estado. O momento é de união e solidariedade. Ajude doando qualquer valor pela chave Pix oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no CNPJ 92.958.800/0001-38. Sua colaboração é muito importante. Faça parte desta corrente. Apoio Veículos de Imprensa da Paraíba. Sistema O Norte de Comunicação, TV Câmara de João Pessoa, TV Manaíra, Rádio Pop FM, Rádio Câmara de João Pessoa, Manaíra FM e Associação Paraibana de Imprensa. Estamos de volta com o Traduzindo, esse programa que está na sua telinha toda quinta-feira, às 19h30, aqui no Sistema Norte de Comunicação. E hoje nós estamos conversando com o professor Marcelo Moura, ele que é doutor em Geografia, professor da UFPB e também é diretor-presidente da Associação Brasileira de Climatologia, a ABClima. Professor, no bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre o aquecimento global, o senhor explicou sobre o efeito estufa e falou também que o mundo está aquecendo. Nós já estamos próximos a bater o limite, né, dos 16,5 graus. E eu gostaria de entender um pouco qual o nível de preocupação que nós precisamos ter mediante essa situação e o que é que vem causando isso no nosso mundo. Boa pergunta, Jonathan, né? Então a situação é gravíssima, né? Eu acho que no cenário atual, dos principais causadores, né, se dá também no mundo político, né? O que nós chamamos de negacionismo climático, né? Esse negacionismo climático, ele é presente, né, nas nossas políticas, né, tanto políticas de ordem internacional como, né, nacional. Então, por exemplo, acordos que foram feitos, né, com os países membros da ONU, a exemplo do Brasil, né, que o Brasil é um país membro da ONU, é o exemplo do Acordo de Paris, né? Então, o que existe hoje é uma instabilidade, né, política, democrática. Nós vivenciamos isso recentemente, né, no nosso país, e isso tem contribuído muito, né? Porque a pauta das mudanças climáticas, a pauta do aquecimento global é, sobretudo, uma pauta política, né? Porque as leis, né, os acordos são feitos pelos nossos gestores. E quando esses gestores trabalham contra isso, né, o negacionismo climático ele tende a se espalhar, né? E a gente percebe, professor, que existem grandes divergências entre muitos países em relação a alguns acordos, em relação ao que fazer para proteger o mundo desse aquecimento global desenfreado, não é isso? Exatamente, sobretudo aqueles países mais poluidores, né, que são os ditos países, né, mais desenvolvidos, os países ricos, né? E aí, Jonathan, tu traz um tema, né, interessante, né, que eu posso adiantar aqui, né, que é a injustiça climática ambiental, né? Será que todos nós somos culpados pelo aquecimento global? Eu acredito que não, né? Eu acho que essa conta ela deve ser paga, de fato, para aqueles que mais poluem, não é? Então, assim, quem são os países mais poluidores? E até mesmo dentro da nossa realidade, né, aqui no Brasil, quem polui mais? Será que sou eu? Será que é o Jonas? Ou será que são os grandes produtores da monocultura, do agronegócio, o que inclui as cidades, né? Que é o mercado imobiliário, é o capital imobiliário. Então, isso a gente tem que colocar na balança, né? Dizer que todo mundo é culpado pelo aquecimento global é uma visão ingênua, romântica. Pelo contrário, são as pessoas mais pobres, aqui do nosso país, né, de países mais pobres, que pouco contribuíram para aquecer
né? A atmosfera é que estão pagando a conta agora. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Quando a gente homogeneiza e diz que o homem é culpado, mas que homem é esse, né? Entendo. Inclusive, essas pessoas mais pobres, elas sofrem esses efeitos do aquecimento global, não é isso, professor? E que efeitos são esses? Porque se fala muito sobre essas catástrofes, a gente vê isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também acontece em outros lugares do mundo. Foram enchentes, me lembro bem que em Dubai, na Índia, recentemente, na China. E o que eu queria entender mesmo é se essas pessoas mais pobres, elas vão continuar sofrendo esses efeitos, ou o que é que pode ser feito assim para frear isso cada vez mais? Com certeza, né? Isso já está muito claro, né, para nós pesquisadores, né? São as pessoas de mais privação socioeconômica, né? São aquelas pessoas com alta vulnerabilidade social que vão ser mais atingidas, né? O que é que eu vou te dizer também, né, Jonathan? Quando a gente mexe num sistema natural complexo, que é a atmosfera, né? Quando tu altera 1,1 grau, aquece essa atmosfera ela fica sedenta, fica louca, desesperada por vapor d'água. Né? Então, o que é que está acontecendo agora nesse momento? Né? Tanto a superfície do continente como a superfície do oceano, elas estão superaquecidas. Então, o processo de evaporação aumenta. Né? E essa água, não é? Ela vai ficar guardada ali. E em um determinado momento ela vai ser despejada. Na medida em que essa atmosfera ela se aquece também, ela vai provocando secas, que é um dos principais problemas aqui da nossa região. Né? Então, esse aquecimento, não é, global, né, essa atmosfera sedenta e por água, vai ter, num primeiro momento, né, o processo, né, de evaporação que vai ser intenso nas regiões como a nossa, né, na nossa região semiárida, aqui do Nordeste. Os efeitos, né, serão mais secas mais severas. Em regiões como a região sul, por exemplo, essa água que vai ficar guardada na atmosfera vai chegar um momento em que ela vai ser despejada. Né? Daí se tem o que nós chamamos de eventos climáticos extremos. Então, os eventos climáticos extremos é uma consequência direta do aquecimento global. No caso, podem ser secas, podem ser chuvas intensas. Exato. Há outro tipo de evento? Com certeza, né? Então, os eventos climáticos extremos, né? Eles são podem ser seca, né? A estiagem, o que é a estiagem, né? É o que vai anteceder a seca, né? Então, estiagem, seca, ondas de calor, né? As inundações, os furacões, os ciclones, né? E outros desastres que vão ser desencadeados, né, em função, por exemplo, de eventos extremos de chuva, como os deslizamentos de terra. Né? Então, tudo isso, né, são problemas, né, são o que nós chamamos de desastres. Você falou agora em desastres naturais. Né? Hoje eu prefiro usar o termo desastre ambiental ou desastre socioambiental. Porque quando a gente usa o termo natural, meio que a gente naturaliza, né? Põe a culpa na chuva. É muito comum, né? Nas manchetes, né? A chuva matou 100 pessoas. A chuva deixou desabrigada. A chuva é um fenômeno físico-químico, né? Então, os desastres, eles não são naturais. Os desastres, eles são sociais. A chuva é apenas um gatilho para que ocorra, né, de fato, né, a materialização do risco, que é o desastre, né? Que envolve perdas humanas, né, pessoas desabrigadas, tudo isso que vocês estão acompanhando agora, né, em função, sobretudo, do grande desastre que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Exato, professor. E no Nordeste, professor, o que é que nós vemos que vem acontecendo mais e mais em termos de desastres, considerando todos esses efeitos do aquecimento global? Boa pergunta, Jonathan. Né? Eu quero deixar aqui claro, né, que a região Nordeste é a região do país que mais deflagra desastre ambiental. Mais do que na região Sul, na região Sudeste. E aqui nós temos dois tipos de desastres. Né? Todos eles vinculados à questão do excesso da água,
né, que são as chuvas extremas que vão deflagrar inundações, alagamentos, deslizamentos, como também o efeito contrário, a falta ou a ausência da água, né, que vão deflagrar estiagens e secas. Então, aqui no Nordeste, né, os nossos desastres predominantemente são desastres de ordem climática, de seca e de estiagem. Por exemplo, aqui na Paraíba, né, o teu público maior é daqui da nossa querida Paraíba, né? Então a Paraíba tem 223 municípios, né? E desse território, né, nós temos aí grande parcela desses municípios, né, mais de 80% desses municípios vivem numa região semiárida, né? Uma região que naturalmente é predisposta, né, à redução dessa água. Mas quando associada a um outro fator, né, que é a questão de infraestrutura das cidades, até mesmo das condições de vida da população, né, que a gente chama de vulnerabilidade social, esses problemas ambientais, esses desastres ambientais, eles aumentam. Inclusive, a Paraíba é o estado do Nordeste do Brasil que mais deflagrou desastre de ordem climática, de seca e de estiagem. Isso é uma informação bem relevante. Logo mais, depois do intervalo, nós voltamos a conversar sobre essa informação, professor Marcelo. E eu convido você a continuar ligado aqui na programação do Sistema Norte de Comunicação, aqui no Traduzindo. Logo após o intervalo, estamos de volta. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura, além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua.
Vem pro centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam da sua ajuda. As enchentes provocadas pelas fortes chuvas fizeram muitas vítimas em todo o estado. O momento é de união e solidariedade. Ajude doando qualquer valor pela chave Pix oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no CNPJ 92.958.800/0001-38. Sua colaboração é muito importante. Faça parte desta corrente. Apoio Veículos de Imprensa da Paraíba. Sistema ao Norte de Comunicação, TV Câmara de João Pessoa, TV Manaíra, Rádio Pop FM, Rádio Câmara de João Pessoa, Manaíra FM e Associação Paraibana de Imprensa. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco do Traduzindo. Estamos conversando com o professor Marcelo Moura, ele que é professor da UFPB, do Departamento de Geociências. O professor Marcelo vem falando sobre a área de climatologia, falando também sobre desastres naturais. Professor, a gente começou a falar sobre a realidade aqui do estado da Paraíba e, obviamente, a realidade do Nordeste, considerando os desastres ambientais. E eu gostaria muito de começar a compreender, por parte do senhor, o que é que pode ser feito em nível local, considerando as políticas municipais, ou considerando também a realidade do cidadão. O que é que o cidadão pode fazer, o que é que o governo precisa fazer para a gente mudar esse cenário em que o aquecimento global está se intensificando, em que desastres ambientais estão ficando cada vez mais comuns. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Questão interessantíssima, né, Jonas? Apesar de complexa, né? O que é que eu vou te dizer? A gente precisa pensar globalmente, mas agir localmente, né? Então, quando você me traz essas questões, né? Eu lembro um pouco, né, da minha trajetória aqui na Paraíba como pesquisador, como professor, pelo sotaque. O público já deve notar que eu não sou paraibano, sou cearense, mas há 15 anos essa terra me abraçou como morador e como pesquisador. Então, o que eu vou te dizer? É importantíssimo a gente trabalhar com a escala do local, com a escala da comunidade, né? E esse trabalho, não é, Jonathan? Ele pode se dar de várias formas, tá bom? Pode se dar no espaço formal, né? Por exemplo, a escola, né? A própria universidade, e também espaços não formais. Há exemplos de comunidades, né? De ONGs, né? O interessante, Jonas, é a gente trabalhar, não é, um objetivo do ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. Na minha época, né, talvez na sua época, a gente tinha que decorar os nomes lá de onde inserir o lixo. Né? O azul é o papel, o verde é isso, o amarelo é aquilo. Era tanta cor que até eu esqueci já, né? E agora inventaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que eu vou dizer para vocês, né? Entre esses 17 objetivos, tem um deles que faz parte da nossa conversa, que é o objetivo 13, o objetivo de combate às mudanças climáticas globais. Né? Então, essa agenda das mudanças climáticas globais, além de ser
uma agenda para o poder público, é uma agenda para a escola, deve ser uma agenda para a mídia, deve ser uma agenda para a comunidade, né? Então, o que pode ser feito, né? Eu trago para ti um termo hoje que está sendo muito utilizado, né? Que se chama letramento climático. A gente precisa abraçar esse letramento climático, a gente precisa falar das mudanças climáticas. As mudanças climáticas não é um assunto novo na ciência. Há mais de 100 anos que nós falamos sobre mudanças climáticas de forma mais sistematizada. Isso se dá há quase meio século. É quando, no final dos anos 80, se cria um grupo de pesquisadores, né, que é bastante conhecido hoje, o IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que reúne pesquisadores e pesquisadoras do mundo inteiro para gerar relatórios, para anunciar essas catástrofes. A exemplo dessa que eu acabei iniciando aqui no bloco 1, do aumento de 1,1 grau. Mas e aí, o que é que precisa ser feito? A gente precisa conversar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa mostrar para a comunidade que é possível mudar essa realidade, né? Claro que essa realidade se passa também por medidas, né, de políticas públicas, não políticas de governo. Entra governo, sai governo, mas políticas de Estado. E uma das principais delas, né, a nível mais, né, abrangente, seria frear o desmatamento. Né, o desmatamento dos nossos biomas, o que inclui aqui na Paraíba 2 grandes biomas, né, que é a Mata Atlântica e o bioma Caatinga, que são biomas que ao longo da nossa história, né, têm sido devastadas. Né? Então, frear o desmatamento zero, pensar em outras formas de matriz energética que não seja a do combustível fóssil, né? De combustíveis fósseis. Né? Existe uma tentativa, por exemplo, de usar energias alternativas, como a energia eólica, a energia solar, porém, muito cuidado também, porque a energia eólica tem impactos. Né? Então, essa energia, né, a eólica, por exemplo, que aqui na Paraíba se dá mais no sertão do que no litoral, diferente, por exemplo, do Rio Grande do Norte, do Ceará, também traz impactos para as comunidades. Então, é pensar em energias alternativas, mas que também traga sustentabilidade para essas comunidades. E a população tem que cobrar isso dos seus governantes, não é isso, professor? Certamente, né? Tem que cobrar e fiscalizar. Eu acho que o primeiro passo é votar correto. Né? O poder da transformação da população se dá primeiramente na urna, não é? E depois na cobrança. O que se tem feito, né, os nossos representantes, né? Aquela pessoa que tu votou para vereador, para senador, né, para governador, para deputado federal, o que essas pessoas, quais são as pautas ambientais dessas pessoas, né? Então eu acho que é por aí, não é? Nós falamos também na nossa conversa aqui antes do momento da gravação sobre planos em nível municipal, em nível estadual, de combate a esses desastres, esses possíveis problemas ambientais. O que é que o senhor tem a falar sobre isso, sobre esses planos? Boa lembrança, Jonathan. Então, o que existe hoje no Brasil, né, nós temos várias políticas, né, são leis federais. Nós temos, por exemplo, se tratando das mudanças climáticas, desde o ano de 2009, nós temos uma lei federal, né, para tratar, né, do combate das mudanças climáticas. Né? Então, de 2009 para cá, quase aí 15 anos. Né? Nós temos uma outra lei também federal, que é o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, não é? Que completou aí 10 anos. Né? Na realidade, nós temos planos de papel. Planos de ação, de efetivação, é mais complicado. O que é que acontece? Quando esses planos eles não são feitos no chão da comunidade, não são feitos com a participação popular, com a participação comunitária, dificilmente o efeito, não é, vai ser materializado. Então, nós temos leis brilhantes, mas nós estamos indo na contramão de tudo isso. Né? Na realidade, nós temos o que eu falo, né? Leis de papel. Né? A efetivação, né, de combate nas mudanças climáticas pode se dar em sala de aula, né?
com a produção de material didático, né? Eu convido a todos vocês a conhecer o nosso trabalho, né, através do nosso Instagram, do Laboratório de Climatologia Geográfica da UFPB, e, sobretudo, do nosso grupo de pesquisa, o GeoFISA, Grupo de Estudo e Pesquisa em Dinâmicas Socioambientais. Lá se tem feito um trabalho muito interessante, né? Quais os principais estudos, professor? Os principais estudos, né? Então, vamos lá. E lá se tem se feito muito trabalho interessante, né, nesse sentido de contribuir. Então, nós já sabemos das problemáticas. E agora, o que pode ser feito, né? A gente está trabalhando muito com a extensão universitária, com produção de multimídia, de documentários, né? Produção de vídeos para o ensino básico. Ultimamente, né, a gente tem feito uma parceria com o governo do estado para trabalhar letramento climático nas escolas. Esse letramento climático ele tem um nome mais complexo, né? Uma sigla que eu vou traduzir aqui para o nosso público, né, que é ERRD, Educação para Redução de Riscos de Desastres. Por quê, né, RRD? E por que se trabalhar isso na escola? Não é? Eu acho que a escola tem um papel social, uma função social extraordinária. E outra, a nossa cultura, a cultura da mídia, pode não ser a sua, tá? Mas a cultura da grande mídia, a cultura do governo, é pensar no desastre só depois do acontecido. Então, vivenciamos uma cultura do desastre. E isso não pode mais acontecer. Nós temos É necessário ter planejamento. Isso. É necessário gerenciar, planejar, pensar no desastre antes que ele ocorra. E esse pensamento, ele pode ser oriundo, por exemplo, na escola. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, inundação numa escola que está numa área de risco, que vai ser inundada? Como é que eu vou trabalhar seca, aquecimento global, numa escola que é situada no município que tem racionamento d'água? Então, essas questões ambientais, climáticas, elas precisam ser trabalhadas, contextualizadas na escola. Não de forma romântica, não somente no Dia da Árvore, na Semana do Meio Ambiente, né? De forma perene. De forma perene e contextualizada, né? Então, por muitos anos, né, a minha geração, a tua geração, trabalhou com educação ambiental. Dia da Semana do Meio Ambiente, Semana da Árvore, dia daquilo, dia disso, enfim, mas políticas efetivas, né? Enquanto tu não faz um trabalho contextualizado com o chão da tua comunidade, com o chão da tua escola, não é? Que é isso que eu chamo de educação ambiental contextualizada, né? E o letramento climático, né? E o RRD é um trabalho contextualizado, faz mais sentido, né? Na vida das pessoas, dos professores, dos estudantes, né? Professor Marcelo, já estamos chegando ao fim aqui do Traduzindo. Foi essencial contar com a sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo em casa estão mais cientes do que é a climatologia e certamente mais conscientes também sobre esse panorama de desastres ambientais, esse panorama de aquecimento global, porque realmente não é uma brincadeira. Não é algo que foi inventado para deixar a vida mais pesada, com uma problemática maior. São situações que realmente fazem parte do nosso cotidiano e que a gente tem realmente responsabilidade enquanto cidadãos em um mundo globalizado, em um mundo como o nosso. Então, eu agradeço por demais sua presença aqui no nosso programa, professor. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né? Passou tão rápido, né? Teremos outros momentos. Obrigado, agradeço. A universidade está aí, eu quero deixar uma mensagem, né? Acreditem na ciência. O negacionismo não é o caminho. Então, se tu recebe aquela mensagem no grupo do WhatsApp, vai verificar se é verídica aquela situação. Hoje nós temos certeza, Jonathan, né? 95% dos cientistas, não é, afirmam que nós já estamos vivenciando uma mudança climática provocada pela ação humana.
né? Então é isso o meu recado e eu estou à disposição, a universidade está à disposição. Obrigado. Agradeço por demais e não vamos esperar que aconteça conosco para que a gente acredite em tudo isso que os cientistas vêm nos avisando. E esse programa realmente ele tem essa missão de levar informação de qualidade, levar informação real para você. A gente agradece bastante por sua audiência, por sua presença e até a próxima quinta-feira às 19h30 aqui no Sistema Norte de Comunicação. Muito obrigado.